Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Estamos voltando no tempo aqui em 1996, um match histórico aí entre o Garry Kasparov, o ex-campeão mundial, contra o Deep Blue, um supercomputador da IBM, capaz de fazer aí 200 milhões de cálculos de jogadas por segundo, então uma superpotência. E aí o debate filosófico todo da época ficava em torno disso, né? Será que o homem a máquina já ultrapassou o intelecto do homem, né? Pelo menos no jogo de xadrez e tal. Então era muito icônico, né? Uma situação muito icônica, muito emblemática. E aí a gente tem, então, essa é a sexta rodada de um total de 6. Então a gente vai ver a última rodada desse match de 1996. O Garry Kasparov está ganhando esse match. Ele já teve 2 vitórias, 1 derrota e 2 empates. Então ele está à frente e um empate é o suficiente aqui para o Kasparov vencer então esse match. O Deep Blue tem aí a obrigação da vitória se ele quiser realmente ir para um desempate e tudo mais. E vamos ver então, a humanidade está muito ansiosa e acompanhando aqui o Kasparov para ver se ele vai conseguir defender aí a nossa honra, o intelecto da humanidade. Vamos lá, o Kasparov abre com cavalo em F3, temos D5, D4, C6, C4. Caímos numa eslava novamente. E aqui depois de E6, cavalo de bem D2, seguindo o que foi jogado, se eu não me engano, na quarta rodada. Cavalo em F6, E3, C5. E aqui já temos então uma continuação diferente, um lance mais ativo com C5. E o Kasparov continua então com B3. Além de reforçar aqui em C4, ele também vai poder desenvolver o outro bispo de casas escuras em fianqueto. Cavalo C6, bispo B2 então, e depois de C toma D4, E toma D4, bispo em E7, torre em C1, roque, bispo D3 para poder dar roque, bispo D7 e roque. Então aqui a gente tem já os dois jogadores, né, o Kasparov e o IBM Deep Blue, conseguiram desenvolver aí as suas peças. O Kasparov tem um pouco mais aí de ganho de espaço, as peças dele parecem estar um pouco mais ativas também. É uma variante aí que o Kasparov gosta muito, onde as brancas podem ter a iniciativa, né? A partida continuou aqui, cavalo em H5, com cavalo em H5, torre em E1, então colocando aí a torre numa coluna semi-aberta, cavalo aqui em F4 atacando o bispo, e aqui muita gente jogaria bispo em F1 para tentar pelo menos deixar esse bispo protegendo em G2, mas seria um erro estratégico muito grave jogar aqui o bispo em F1, tá bom? O Kasparov vai para o lance mais correto aqui na posição, que é o lance bispo em B1. É importante manter as peças direcionadas aí para um ataque ao rei, para um possível ataque ao rei adversário, tá bom? Bispo B1 jogado aqui pelo Kasparov. A partida seguiu com bispo D6, G3, então expulsando esse cavalo daí. Cavalo em G6 voltando então, e aí cavalo em E5, o cavalo num posto avançado aí na quinta horizontal, um cavalo bastante importante, protegido, claro, pelo peão, pelo bispo, pela torre, então está muito bem defendido aí o cavalo do Kasparov. Torre C8, e aqui o Kasparov então já consegue uma primeira pequena vantagem, que é cavalo tomando aqui em D7, se livrando aí do par de bispos do Deep Blue, e depois de dama toma em D7, cavalo F3, mais uma peça então, controlando aqui a casa E5, e agora o Kasparov tem o par de bispos, está numa posição bastante interessante já para o nosso grande mestre, para o nosso ex-campeão mundial. Bispo B4 atacando a torre, torre em E3, torre aqui de F em D8, H4, o Kasparov joga como sempre um boxeador, né, de forma extremamente agressiva e precisa, então já partindo aí com a ideia, né, de tirar esse cavalo daqui e abrir realmente a posição aqui, a atividade desse bispo de B1, né? Então H4, ideias de realmente melhorar a atividade do bispo. Cavalo de G em E7, então não precisou nem jogar H5, esse cavalo já vai remanobrando aí para E7. E aqui, gente, uma posição crítica da partida, e o Kasparov dá uma grande lição para a gente. É muito tentador você jogar aqui o lance do tipo bispo toma H7, muito tentador, né? Depois de rei toma, cavalo vindo para G5 com cheque e a dama vindo para H5, né? Atacando tanto em H7 quanto em F7. É uma sequência muito tentadora. Eu vou mostrar aqui para ilustrar, ó. Bispo toma, rei toma, cavalo G5, agora a dama vai vir para H5, né? Rei está em xeque. Depois de rei G8, dama em H5, né? Ameaçando aí uma sequência com checkmate, dama em E8 defendendo aqui em F7 então. E depois de dama H7,
rei F8, dama H8, cavalo G8. As pretas estão rendidas, né? Apesar aí do Kasparov nessa variante, vamos supor, né, que ele tivesse jogado isso, teria uma peça a menos. Mas depois de, por exemplo, torre C2, é uma posição vitoriosa, mas ainda teria que se calcular muito aqui, ver muito mais à frente. Por exemplo, D toma C4, D5, C3, D toma E6 é uma variante bem difícil, né, de calcular. F6, por exemplo, bispo toma C3, bispo toma C3, e aqui E7, por exemplo, cheque, e não poderia tomar de cavalo, aqui teria que tomar de dama. Se tomasse de cavalo, estaria tendo checkmate aqui em 2 lances com cavalo E6, e depois de rei F7, dama toma G7, seria checkmate. Então, na verdade, nessa posição teria que tomar de dama, né? E aí depois de torre toma dama, torre cheque, rei H2, cavalo toma torre, teria que se enxergar a sequência ainda, cavalo E6, rei F7, dama H5 cheque, rei toma cavalo e dama toma em D1. Uma sequência praticamente impossível de um ser humano enxergar, né? Mas poderia se intuir, né, que bispo H7 poderia levar uma iniciativa aí para as brancas, mas o Kasparov mostra nessa posição, gente, e nos dá uma lição de que nem sempre é necessário você ir para ataques maravilhosos que ficam no limite, né, entre o maravilhoso e o desesperado, né? Aqui o Kasparov segura a onda e ele vai no conceito, ele vai no lance e exclama aqui A3. Pouco a pouco o Kasparov vai melhorando aí a sua posição. A3 expulsando o bispo. Bispo A5, mais uma vez o Kasparov teria a possibilidade de partir para esse sacrifício, mas ele joga de forma sólida, precisa, ele não vai arriscar aqui. B4 ele já está melhor. O bispo então está atacado, C7 e aqui C5. E muito interessante, gente, a gente vê que o Kasparov aqui ele fechou a posição e talvez ele tenha sido o primeiro jogador a descobrir que os computadores eles têm problemas com posições fechadas. Quando você fecha a posição, os computadores têm muita dificuldade de encontrar um plano. E parece que o Kasparov, se a gente for olhar a primeira partida, a segunda e agora a sexta, rapidamente, ele está num estilo diferente, ele fechou realmente a posição, fechou aqui a ala da dama e vai poder então jogar de forma posicional no centro e até na ala do rei, vai poder partir para um ataque muito interessante. O Kasparov ele aprendeu muito rápido realmente como jogar contra a máquina, como jogar aí contra o IBM Deep Blue. E a partida seguiu então com torre 8, as pretas não conseguem achar mais um plano, estão totalmente restritas, e o Kasparov com total domínio da posição vai melhorando pouco a pouco a posição das suas peças. Dama D3, ameaçando uma entrada em H7, G6 defendendo, torre E2, essa torre ia ter que sair daí de qualquer jeito, esse cavalo vai vir para F5, né, atacando E3, então o Kasparov já se antecipa a isso com torre E2, cavalo F5, bispo C3, esse bispo em C3 vai poder manobrar para D2, onde ele vai ter mais atividade. H5, as pretas não conseguem achar um plano, elas tentam pelo menos fixar aqui esse cavalo, ou esse peão aqui fica impedindo, né, de ser jogado G4, H5 então. E aqui o Kasparov pouco a pouco vai ganhando mais espaço, B5 atacando o cavalo, cavalo de C em E7, bispo D2, rei G7, A4, mais uma vez expandindo aí na ala da dama. Torre A8 é claramente um sintoma da falta de um plano, né? Você não tem muita jogada aqui, o Kasparov está com o domínio completo da partida. A5, A6, B6, e agora esse bispo aqui realmente está em problemas, né? Bispo B8, e olha que triste, essa torre não joga, esse bispo está preso, esses cavalos não tem espaço para jogar, esse cavalo não tem como voltar. É realmente fantástica a posição do Kasparov, ele está esmagando aqui, está enterrando o IBM Deep Blue nessa partida. Bispo C2, mais uma vez, pouco a pouco aqui, apenas não deixando aí a dama entrar em A4, estão restringindo, e aqui praticamente as pretas estão sendo empurradas para fora do tabuleiro aqui, né? Cavalo aqui em C6 foi jogado, bispo em A4, cravando aí o cavalo. Torre E7, não tem lance para fazer, olha que lance triste, torre E7, bispo C3, cavalo aqui em E5, e aqui o Deep Blue tenta, né, conseguir algumas trocas aí na posição, quem sabe aliviar um pouquinho a posição. Esse cavalo, esse lance aí é um lance de efeito, né, ele está atacando aqui a dama e abrindo um ataque descoberto aqui sobre o bispo, né. Então caso o Kasparov capture aqui, as pretas vão ficar muito bem aqui com... Por exemplo, aqui bispo, se o Kasparov jogasse bispo toma em D7, as pretas na verdade estariam vencendo aqui com o cavalo toma em D3, atacando a torre, atacando o bispo, e seria uma posição melhor aqui para as negras, tá bom? Então claro que o Kasparov não vai para essa linha, depois de cavalo em E5, ele vai para as trocas de peças menores, D toma em E5,
dama toma em A4, e aqui o cavalo ganhou a casa D4. O cavalo D4 jogado pelo Kasparov, propondo aí as trocas, e na verdade o Kasparov está já de olho num final vencedor aqui no possível avanço com C6 mais para frente. Cavalo toma D4, dama toma D4, e aqui dama D7. Aqui só para ilustrar o que eu falei sobre um final vencedor com C6, gente, aqui caso o Deep Blue capturasse a dama, estaria completamente perdido depois de bispo toma D4, torre E8, por exemplo, C6, B toma C6 e B7, tá? Aí a torre não tem mais para onde ir. E as brancas teriam um peão passado perigosíssimo, A7 está coberto pelo bispo, e aqui o peão está ameaçando capturar a torre, uma posição completamente vencedora para o Kasparov, tá bom? Então depois de dama toma D4, é claro que com 200 milhões de jogadas por segundo, né, o IBM Deep Blue viu isso e jogou dama em D7 então, e a partida seguiu com bispo D2, torre E8, bispo aqui em G5, o Kasparov ele está controlando tudo, né? Ele está controlando a ala da dama, ele está controlando a ala do rei, ele está com domínio total dessa partida. Torre C8, mais uma vez as pretas não têm o que jogar. Bispo F6, cheque. Então aqui as casas escuras do rei completamente tomadas, rei H7, e aqui então o Kasparov bate o prego no caixão com o lance C6, exclamando duas vezes, entregando aí o peão realmente. Depois de B toma em C6, dama em C5. Olha que legal, muito ilustrativo aqui essa combinação aqui do Kasparov. A partida seguiu aqui com rei H6, torre aqui em B2, dando apoio para se jogar B7, dama toma B7 e aqui torre B4. E agora o Deep Blue realmente não tem o que jogar, né? Na verdade aqui o Kasparov está ameaçando o lance dama E7 e depois da troca de damas seguir com B7, né? Então não tem realmente o que as pretas fazerem, e aqui o Deep Blue então abandonou a partida e o Kasparov garantiu uma vitória convincente aí no match. 3 partidas de um total de 6, uma derrota e 2 empates, claramente superior o Kasparov, nosso ex-campeão mundial. Garantiu então a vitória e defendeu aí a honra da humanidade contra a máquina, né? Aqui só para ilustrar o que teria acontecido, por exemplo, rei H7, as pretas não tem nenhum lance, dama entrando em E7, forçando praticamente aí a troca das damas, e depois de dama toma, bispo toma, não há realmente uma forma de impedir aqui a vitória, né? Realmente você pode jogar, por exemplo, aqui a torre aqui vai em H8 só para tirar a torre, B7, e aí se jogar aqui, por exemplo, com torre em A7, bispo C5, né? E mais uma vez a gente teria aquela posição onde a torre não tem casa e seria um final vencedor aqui para o Kasparov, né? Então por isso que aí naquela posição depois de torre B4 o IBM Deep Blue abandonou a partida. Legal, né, gente? Sensacional. 1996 isso, a humanidade realmente vibrando aí com a vitória do Kasparov. O Kasparov realmente é uma lenda viva, né, do xadrez mundial, alguém que realmente está na história do xadrez, da escola de muitos ex-campeões mundiais, da escola de Botvinnik, da escola de muitos outros, e realmente honrando aí todos os grandes mestres da história do xadrez que foram passando conhecimento e deram ao Kasparov toda a base de princípios estratégicos, posicionais, para que o Kasparov pudesse então, mesmo não podendo calcular 200 milhões de jogadas por segundo, garantiu uma vitória de forma convincente aí contra esse supercomputador. Incrível, né? Isso levou realmente a debates filosóficos muito importantes na época e muito bacana, né? E depois dessa vitória, claro, a equipe da IBM não se conformou, né? E aí foi marcado então um match para o ano de 1997, onde o Kasparov iria mais uma vez então jogar um match de 6 partidas contra o IBM. E o futuro dessa história a gente ainda vai contar nesse canal. Eu vou fazer uma enquete, tá bom? Com todos os inscritos, se vocês querem já seguir com esse match de 1997, ou se a gente dá um tempinho aí nessas partidas do Kasparov e retoma outras playlists ou mostra outras partidas. Quem vai decidir isso são vocês, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí desse match histórico do Kasparov contra o IBM Deep Blue de 1996. Muito obrigado pela audiência de vocês mais uma vez. Um grande abraço, gente. Até a próxima. Valeu!